Fala, nação rubro-negra, sou eu, Miriane Lopes, aqui do nosso canal Devoção Rubro-Negra, chegando com as principais notícias do nosso Mengão queridão. Já pedindo para vocês não se esquecerem de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e também não se esqueça de deixar o seu comentário. E agora eu vou chamar o Fabrício Lopes para comentar com a gente sobre tudo que está rolando. Obrigado, meu amor. Muito obrigado mais uma vez pela apresentação, pela companhia. Te amo muito. Nação, seguinte, ontem nós tivemos o primeiro jogo da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro e a equipe do técnico Felipe Luiz saiu perdendo. Perdemos, mas poderíamos ter vencido ou até mesmo empatado. O fato é que o Flamengo teve mais possibilidade de abrir o placar do que o Atlético Mineiro. Entretanto, se o Flamengo sair com um empate, nós teríamos um gosto amargo do mesmo modo que estamos tendo agora, com a derrota. Porque mesmo jogando com um time desentrosado e, repito, com um time reserva, o Pedro só entrou no jogo ontem porque está suspenso do jogo contra o Ceará nesse domingo. Ah, temos o Varela. Mas o Varela, se não jogasse também, jogaria quem, né, meus amigos? A gente não tem um lateral direito ainda pronto para o lugar do Wesley para começar uma partida. Emerson Royal fez a sua estreia, nós vamos falar sobre ele, mas ainda não está pronto para iniciar uma partida. E o Daniel Sales é um menino da base. Aliás, a gente tem que ter na cabeça que jogar no Sub-20 é muito diferente de jogar nos profissionais. Está aí a prova do Matheus Gonçalves, que eu também vou falar mais sobre ele daqui a pouquinho, tá? Perdemos, mas temos totais condições de virar esse jogo contra o Atlético Mineiro lá em Minas. O grande problema é a sequência de jogos que o Flamengo vai fazer nessa semana. Para vocês terem uma ideia, domingo agora, dia 3, nós vamos jogar contra o Ceará lá em Fortaleza. 3 dias depois, no dia 6, nós vamos para Minas Gerais para jogar contra o Atlético Mineiro. Então o Flamengo sai do Ceará na noite de domingo, chega no Rio de Janeiro na madrugada de segunda, viaja na terça-feira para Minas Gerais para jogar na quarta contra o Atlético Mineiro, tendo que virar esse jogo. E na volta, no dia 9, 3 dias depois, o Flamengo vai jogar contra o Mirassol. O Mirassol vem de 3 partidas muito boas. Um empate contra o Palmeiras, uma vitória sobre o Santos e um empate contra o Vitória. Os caras estão na 7ª colocação do certame nacional e estão em ascensão. O Ceará também está em ascensão, está numa arrancada no Campeonato Brasileiro. Os caras tiraram do Cruzeiro a possibilidade de liderança. Por isso nós somos líderes do Brasileirão. Então não vão achando que o jogo contra o Ceará é fácil, porque não é. É um jogo difícil, é um jogo complicado de uma equipe que não nos vence há muito tempo, principalmente no território deles, mas que acredita muito na força do elenco. Tem, acho que, 2 ex-jogadores do Flamengo lá, então a lei do ex, nós temos que ficar de olho na lei do ex lá em Fortaleza. Então vai ser uma semana muito complicada. Para o Felipe Luiz usar o time principal contra o Ceará, depois usar o time principal para buscar a virada em cima do Atlético Mineiro, para depois usar o time principal para jogar contra o Mirassol, é bem complicado, é bem difícil. O Felipe Luiz vai ter que saber dosar direitinho. Por isso que os estreantes de ontem pode ser o ponto-chave para o Flamengo conseguir 3 boas atuações. Porque com Samuel Lino, com Emerson Royal e com Saul verdadeiramente à disposição, o Flamengo vai poder intercalar nesses 3 jogos titulares e reservas. Vale lembrar, por exemplo, que para o jogo contra o Ceará, nós não teremos o esquentadinho Wallace Ian e não teremos também o Pedro. Então, é uma semana muito complicada e eu já começo perguntando para vocês. Desses 3 jogos, 2 de Brasileiro e 1 de Copa do Brasil, vocês acham que dá para o Flamengo ganhar os 3 jogos? Ganha um, empata outro, perde outro? Perde 2, ganha 1? Ganha 2, empata 1? Coloca aí nos comentários para mim o que vocês acham que vai acontecer com o Flamengo nessas 3 partidas, num intervalo de 10 dias, né? 3, 6, 9, 10 dias, 11 dias aí, em 3 jogos cruciais para o Flamengo no Brasileirão e na Copa do Brasil. Olha, antes da gente falar sobre os estreantes e também falar individualmente sobre a atuação de cada jogador, e vai ter polêmica nesse vídeo aqui, eu tenho certeza disso, eu quero falar para vocês sobre a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. É uma empresa que verdadeiramente pode te ajudar a conseguir aquela grana que você tanto precisa para saldar aquela dívida, para melhorar a casa, para trocar de carro, para mandar o carro para a oficina, para viajar com a patroa e as crianças, enfim, para fazer o que você quiser. Para isso, basta você chamar o atendente da Mais Ágil no 55992129983 ou clicar no link que está aqui na descrição do vídeo ou clicar no link que está no comentário fixado.
há mais de 3 anos. A Mais Ágil patrocina o nosso canal e a gente segue como parceiro deles, porque verdadeiramente quem usa o serviço da Mais Ágil fica satisfeito. Se vocês estão satisfeitos, eu continuo recomendando, porque na Mais Ágil eu confio. Bom, bora para a nota dos jogadores sem mais delonga. O trio de zaga, formado por Rossi, Léo Pereira e Léo Ortiz, esse ano vem nos dando alguns sustos, né? Não é nem que vem cometendo alguma coisa errada, vem nos dando alguns sustos. Graças a Deus, até o momento, nós não tínhamos nenhum problema. Eram sustos, mas não eram falhas. Mas ontem a gente teve uma falha desse trio aí, principalmente do Léo Pereira, que tomou a opção errada, a opção mais juvenil de todas. Quem já jogou bola sabe que uma das coisas que pedem para nós, quando a gente está jogando ali perto do sistema defensivo, é para nunca atravessar uma bola na frente do gol. Nunca. Nunca. E o Léo Pereira tomou a pior atitude de todos. Olha, eu tenho recebido muitas mensagens, até vou pedir para vocês aí, para vocês economizarem o meu tempo, me ajudarem numa apuraçãozinha, tá? Eu tenho recebido muitas mensagens de que das 4 derrotas do Filipe Luiz, 3 foram em falhas do Léo Pereira. Me ajudem nessa daí, coloquem aqui nos comentários qual foi essas 3 derrotas que o Léo Pereira teve participação direta, para eu poder avaliar e trazer em outro vídeo, porque hoje, gente, o lance de apuração tá o bicho, tá puxadaço, vocês não têm noção. Já escrevi matéria sobre o Lucas Beltrán, tá? E o que o Flamengo pretende fazer para convencê-lo a vir pro Mengão Queridão, ele já não tá mais com a decisão tão sólida assim de não vir para América do Sul, então hoje o bicho pega. Então, se alguém aí já tiver de cabeça os 3 jogos que o Filipe Luiz perdeu graças ao Léo Pereira, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer uma avaliação pra gente conversar sobre isso depois. Bom, mas o Rossi não teve culpa direta no gol, né? E falhou ali numa saída de bola ou outra. Eu me lembro de 2 falhas que incrivelmente ele cometeu, e quando eu digo incrivelmente é porque ele não as comete. Então hoje não dá para dar uma nota muito alta pro nosso goleirão. Eu vou dar para ele uma nota 6, mas deixando bem claro, Rossi para mim é titular absoluto, é o melhor goleiro da América do Sul. Ontem não fez uma partida muito interessante. Vou para a dupla de zaga antes de ir para os laterais, tá? Léo Ortiz. Graças a Deus que o Flamengo recusou mais de 150 milhões de reais por ele, porque é o único que a gente pode confiar. Ai, Fabrício, mas outro dia você estava xingando ele, não sei o que tem. Não, xingando não, estava criticando ele. Porque vinha de algumas atuações estranhas. Logo nos Estados Unidos, e quando ele voltou dos Estados Unidos, ele fez algumas atuações questionáveis. Mas já voltou ao nível, estava com dor no bumbum, saiu um jogo, descansou, o bumbum parou de arder, parou de doer. Agora ele tá bem de novo. E, gente, foi sem querer, não foi nenhum trocadilho, por favor, foi sem querer mesmo, vocês me conhecem, tá? Agora ele tá atuando muito bem. Então, ontem, pra mim, ele foi o ponto positivo da nossa zaga. Tem coisa que eu vou te falar, é melhor nem falar. 8,5. Léo Pereira, não tem como, né? Não tem como dar uma nota boa pro Léo Pereira. Vou dar pra ele um 3,5. Não acho que o Flamengo tem que mudar a sua maneira de jogar por causa dessa falha. Nenhum time no mundo hoje joga com balão lá pra frente. Tem que sair trabalhando a bola, porque senão você entrega a bola para o adversário nesse balão e já sofre o ataque da equipe adversária. Continuo concordando com a maneira do Flamengo sair jogando. Só o Léo Pereira não pode ser tão juvenil assim, né? Tem que ficar mais esperto, pelo amor de Deus, e não ficar trançando essas bolas dentro da área. Pelo menos levanta a cabeça, seu Léo Pereira. Levanta a cabeça para você olhar antes de fazer isso. Varela, muito bem, mais uma vez. É que o Varela, ele não nos ajuda tanto ofensivamente, né? O Varela, ele é muito seguro no sistema defensivo, mas ofensivamente ele quase é inexistente. Ele sobe muito pouco. Ah, mas o Plata tá ali para isso. Gente, não. Eu preciso do lateral apoiando. Eu tô começando a ficar com saudade do Gerson e do Wesley já. Porque daquele lado direito os dois funcionavam. Aliás, o Marcão já veio pro... O pai do Gerson já veio pro Instagram, começou a reclamar já tá com saudade de voltar ao Flamengo, né, Marcão? Agora se vira porque tem um melhor no Flamengo. Bom, mesmo assim eu vou dar uma nota 7 pro Varela, que eu acho que ele atuou legal, defensivamente falando. Salvou o Flamengo de novo de levar mais um gol, né? Matias Vinha jogou melhor esse jogo do que o jogo passado, mas ainda não é o Matias Vinha que a gente espera, não é o Matias Vinha que a gente está acostumado, porque está voltando de lesão e está adquirindo ritmo de jogo ainda. 6.
Everton Araújo, gente, eu estava disposto a dar uma nota 5 pro Everton Araújo, porque só destrói. Mas olha só como é que eu vou entrar num paradigma agora, né? Ele, se não me falha a memória, ele acertou 2 vezes o travessão ontem, né? Podia ter aberto o placar, um tirambaço muito bom. Então eu não vou dar 5 para ele, não. Eu vou dar uma nota 6 para ele, só por conta desse tiro. Não gostei da atuação dele, só toca a bola pro lado, destrói muito e destrói de maneira meio afobada de vez em quando. Para mim, jogador de meio de campo, ele não pode só destruir, ele tem que construir. Agora, o Alan ontem foi pavoroso, Alan. Pavoroso. Eu vinha elogiando tanto o Alan, eu vinha com uma expectativa tão boa em cima do Alan, e ontem ele foi lá e teve mais uma daquelas atuações ridículas dele. Nota 5,5. Olha só, gente. Deem a nota de vocês aí no chat também. Me bota a sua opinião aí nos comentários para eu entender o que vocês viram do jogo. De repente a gente viu 2 jogos diferentes, eu vi um, vocês viram outro. Mas coloquem aí nos comentários, porque daqui para frente vai dar polêmica. Tudo que eu falar daqui para frente, a tendência é vocês discordarem de absolutamente tudo. Duvido que vocês vão concordar com tudo que eu vou falar daqui para frente. Então, para eu saber que você discorda ou concorda, comenta. Valeu? Vamos começar pelo Gonzalo Plata, o Neymar equatoriano. A Miriane chama o Gonzalo Plata de nosso Mbappé, porque fisicamente ele parece com o Mbappé, porque na bola o Plata é bom jogador, o Plata é um jogador voluntarioso, é um jogador que ajuda, mas ele tem que aprender a finalizar e a tomar algumas decisões. Meu Deus do céu, o homem faz tudo certo. Na hora de finalizar a jogada, tá tudo ruim. Ele muitas vezes me lembra o Everton Motorzinho, lembra dele, o Everton Cardoso? Fazia quase tudo certo e tomava a decisão errada no final. O Plata é muito mais novo do que o Everton Cardoso, obviamente. Tem possibilidade do Plata corrigir esses problemas dele, né? 23 aninhos só. Precisamos que ele corrija, porque por enquanto tá feia coisa pro seu lado, Plata. Muita transpiração e pouca inspiração. Uma nota 6 pro Plata ali, tá? Luiz Araújo, cara, eu vou dar um 6,5 pro Luiz Araújo com ressalvas. Qual ressalva? O Felipe Luiz mesmo admitiu que tá usando ele do lado errado. Como ele é canhoto, ele precisa jogar do lado direito, para ele poder puxar para dentro, tentar o chute, tentar o drible. Ele do lado esquerdo, ele joga aberto na linha de fundo. E aí ele fica sem espaço. Entende, gente? A perna esquerda dele fica em cima da linha de lateral ali. Então ele não tem como dar o drible para dentro. Ele dá o drible lá fora. E aí ele fica todo errado. Tá? Eu sei bem como é isso, porque eu fui meia esquerda e toda vez que me mandavam jogar aberto na ponta esquerda, eu tinha uma dificuldade danada. Agora, quando eu jogava pelo meio e tinha a possibilidade de cortar para dentro, ou jogava na direita e podia cortar para dentro, minha vida era muito mais fácil. É a mesma coisa que o Luiz Araújo sofre. Ele nunca, o Felipe Luiz está sacrificando o Luiz Araújo para ter o Plata do lado direito, que o Plata só sabe jogar na direita. E aí ele tem que dosar. Quem é o melhor jogador para a equipe? Luiz Araújo ou Plata? Quem produz mais gols para a equipe? É o Luiz Araújo. Então, na minha forma de ver, ele jamais poderia sacrificar o Luiz Araújo em detrimento do Plata. O Plata poder jogar na posiçãozinha que ele quer. Eu faria o contrário. Se o Luiz Araújo me entrega mais assistências e me entrega mais gols, eu sacrificaria o Plata na esquerda ou o Plata viraria banco no meu time. Simples assim, tá? Simples assim. Agora, em alguns momentos, o Plata estava jogando aqui. Em vários momentos. E o Matheus estava jogando aqui embaixo, na direita. Aí é mais sacanagem ainda com o Luiz Araújo. Porque você botar o Matheus Gonçalves para jogar na direita e deixar o Luiz Araújo isoladão lá na esquerda é sacanagem. É sacanagem até porque tá mais do que provado que uma coisa é jogar no sub-20, outra coisa é jogar nos profissionais. Ai, Fabrício, mas o Matheus Gonçalves nem teve uma sequência. Eu vou esperar ele ter 5 jogos para poder falar. Gente, vem cá. Ele tem sequência no sub-20? Não tem, né? Aí ele desce pro sub-20 e arrebenta com os jogos. No profissional, ele não arrebenta. Ele não consegue ter a intensidade que ele tem no sub-20 nos profissionais. Sabe por quê, gente? Não é porque ele é ruim, não. Ele é bom demais. Ele é candidato a... Craque eu acho um pouco demais, mas ele é candidato
a grande jogador. O problema é que ele não está pronto, é só isso. E há uma pressão gigantesca. Tem que usar tem que usar o Matheus Gonçalves, tem que usar o Matheus Gonçalves. Ele não está pronto. E dá para ver que ele não está pronto. E aí vamos colocar ele em 5 jogos. No segundo, no terceiro jogo, a torcida vai estar pedindo a cabeça do Matheus Gonçalves ou do Felipe Luiz. Porque ele não está pronto ainda. E aí o que a gente faz? A gente fica forçando uma barra para o moleque ser titular. E ele não aguenta. Foi quem mais produziu, sim. Principalmente no primeiro tempo. Tentou muito, correu muito. Mas reparem, todas as jogadas que o Matheus tentou não deram em nada. Então não adianta ser só voluntarioso. Cai no problema do Plata. Não adianta ser só voluntarioso. Tem que ser voluntarioso, mas tem que ter inteligência, tem que ter tranquilidade para concluir, tem que ter maturidade. E tudo isso, para mim, ainda falta o Matheus Gonçalves. Fabrício, o que você faria? Emprestaria ele. Empresta ele pro Grêmio. O Grêmio tá numa catinga danada. Bota ele no Grêmio para ele jogar muito, para ele ganhar experiência, para ele aprender a sofrer. Lá no Grêmio vai sofrer para danar. Para ele aprender a sofrer, para ele voltar pro Flamengo. E aí sim, se ele tiver condições técnicas, começar a ganhar oportunidades. Hoje, para mim, tá nítido que o Matheus Gonçalves não tá pronto. Vou dar para ele uma nota 6,5, porque eu achei que ele foi melhor do que o Plata, mas ainda assim foi muito aquém daquilo. A galera vê ele jogando sub-20 e acha que ele vai fazer a mesma coisa no profissional. Não vai. Ele não tem sequência no sub-20 e nem no profissional. Como que no sub-20 ele rende no profissional? Não. Então a questão não é só a sequência. É questão de maturidade, de formação, até de questão física, que ele não tem ainda. E o que falar sobre o Pedro? Gente, olha, na boa, o Pedro não foi pior do que o Alan, não. Mas eu vou dar uma nota 5,5 pro Pedro ontem. E nem é aquela desculpa que eu tô vendo muitas pessoas usando. O Pedro tentou, e outra, eu não tô queimando o jogador, eu tô comentando uma partida, gente, pelo amor de Deus. Até porque eu não torço para jogador, eu torço pro Flamengo. Então, eu me sinto muito à vontade. Já cansei de elogiar o Pedro e todos os outros jogadores aqui do Flamengo. Mas na hora que eu achar que os caras não vão jogar bem, eu quero ter a liberdade de poder falar que eles não estão bem. E o Pedro ainda não está bem. O mapa de ataque do Flamengo ontem mostrava que ninguém pisou na área. Como assim o Pedro pisou na área? Ele tá fazendo o que o Felipe Luiz pediu. Não. Há 2 maneiras de jogar futebol hoje. Com e sem a posse de bola. Com a posse de bola, o Pedro tem que estar dentro da área. E ele não teve hora nenhuma. Sem a posse de bola, o Pedro tem que marcar pressão só no primeiro terço da equipe adversária. Só na linha defensiva. Ninguém nunca vai pedir o Pedro para ele voltar no meio de campo para marcar, para ele recompor a segunda linha do Flamengo. É a primeira linha, é a saída de bola que o Pedro tem que ajudar. É só isso. E quando a gente está com a posse de bola, o Pedro tem que estar dentro da área. Tem que estar dando opção. E ele não deu, perdeu o gol porque não soube dominar. Então, assim, o Pedro tá mal. Quero o Pedro fora do Flamengo? Óbvio que não. Quero que o Pedro melhore. Para o Pedro melhorar, ele tem que ter calma, tem que entrar na boa, não pode ter pressão sobre ele. Por isso eu acho importante a gente ter e contratar um outro atacante, porque senão o Pedro vai ficar sobrecarregado e vai começar a se queimar. Nota 5,5 para ele ontem. E a nota 6 para o Gonzalo Plata, eu tô ficando doido. Nota 5 para ele ontem. Uma partida horrorosa, odiei. Sei de onde eu tirei esse 6 para ele. Bom, agora vamos começar pelos o Alacian e pelo Ayrton Lucas. Não gostei do Alacian, eu vou dar uma nota 4 pro Alacian, não pelo que ele produziu, que ele produziu bem ontem. Ele com a bola no pé e de boca fechada, ele é muito bom. Mas ele entra muito no joguinho do adversário, tenta provocar, falta com respeito aos caras. Não. Ser marrento é uma coisa, desrespeitoso e lunático é outra. E ele tá sendo lunático. O que eu chamo de lunático? É aquele cara que desvia a sua atenção para um foco que não é o foco principal. Então ele acabou sendo lunático. E isso eu não concordo. Ele saiu do jogo. Ayrton Lucas, nosso beijinho. Que alegria ver o nosso beijinho voltando depois daquele rasgão que deram nele lá, né? Que bom. Teve pouco tempo para jogar, mas voltou com o mesmo ímpeto de sempre, com a mesma vontade, com a mesma garra de sempre. Eu vou dar para ele uma nota 7 aqui, só pela vontade e o espírito dele ontem, tá? Agora, as 3 renovações, as 3 contratações. Emerson Royal foi o pior deles e meteu uma bola na trave. Olha que genial.
O pior meteu uma bola na trave. Ele não fez nada no jogo assim. Ele não teve corte, não teve interceptação, não teve drible, mas ofensivamente, meu Deus do céu, 22. E ó, eles estão estreando, então a nota de corte deles é diferente. 8 para o Emerson Royal. Saúl Ñíguez, meu espanhol. Caraca, vocês viram o passe que ele deu pro Wallace Yan? Levantou a cabeça e fez o gesto. Vai, moleque. Vai que a bola vai chegar lá. Ele foi por cima ali, ó. Meu Deus do céu. Ó, a nota de corte dos estreantes é diferente. Nota 9 pro meu patrão. Samulino. 9,8. Eu nunca dou esse tipo de nota. Eu dou 9,5, 9. Para ele eu vou dar uma nota, uma nota 9,8. Sabe por quê? É uma pena ele ter saído um segundo antes e ter perdido aquele gol que ele fez por impedimento. Gente, titular, né? Titular contra o Ceará. Nem tô aí. Só aguento 45 minutos. Então que sejam os primeiros 45 minutos. Titular. Acabou. Não tem como. Samulino, titular da equipe do Flamengo. Aí o Bruno Henrique é reserva. Aí o Michael é reserva. Aí o Cebola é reserva. Aí qualquer um que se atrever a jogar naquela faixa de campo é reserva. O que esse cara fez ontem é um absurdo. E eu vou mostrar para vocês. Felipe Luiz, nota 6, porque não sabe mudar a equipe sem precisar fazer substituição. Por que eu tô tão apaixonado por esses jogadores? Gente, olha aí do lado. Mirinha, espia só, meu amor, como que esses caras jogaram ontem e você bem que falou que ia ser assim. Saúl Ñíguez jogou 12 minutos, teve 13 ações com a bola, acertou 75% dos passes, deu um passe decisivo, esse que eu comentei sobre o Wallace Yan. Acertou todos os passes longos. Gente, ninguém no Flamengo acerta passes longos com 100% de aproveitamento. É o Léo Ortiz quem mais acerta esse tipo de passe no Flamengo e nem beira os 50%. Ele acertou todos. Os 2 que ele fez foram certos. A qualidade do Saúl tá louco. Vou pular o Samuel Lino, tá? Emerson Royal jogou 19 minutos. Teve 20 ações com a bola. 100% de passes certos. 100% de passes. Gente, é outro nível. É outro nível. É time europeu aqui. Flamengo virou time europeu. Tô empolgado com esses 3 mesmo. Vou falar um negócio pra vocês. Real Madrid, pode... Não, menos Fabrício. Mas, meu Deus! Acertou 1 de 3 cruzamentos, o que já é um absurdo, 33,33% de aproveitamento e uma finalização na trave. Agora, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É o futebol do Samu que passa. Gente, que... Para, Samu! Para! 33 minutos jogados. 43 ações com a bola. 81% de passe certo. E ele joga lá no ataque, hein? Na faixa de campo mais difícil de dar passe. 2 passes decisivos e uma finalização no gol. Impressionante. Acertou em cheio nessas 3 contratações o tal do Zé Boto. E detalhe, nem precisou ir nas Europa. Bom, com isso eu encerro a minha participação e deixo vocês com a apresentadora mais linda do YouTube. Mirinha, arrebenta aí. Então é isso. Muito obrigada a todos vocês que ficaram até agora. Peço vocês para não esquecer de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e também deixar o seu comentário. Tá vendo aqui, ó, esse quadradinho? Tem um vídeo também muito interessante que eu peço vocês que também assistam para ficar por dentro de todas as notícias. Até amanhã. Fiquem com Deus.